Olha só, agora uma reportagem que vai trazer lembranças, mas vai reviver um momento muito triste da nossa história aqui no litoral do estado. Hoje, sexta-feira, 3 de julho de 2026, completa 10 anos de uma das maiores tragédias registradas na BR-277 aqui no litoral. A explosão de um caminhão-tanque na descida da Serra do Mar ainda está na memória de muita gente, principalmente de quem esteve na rodovia naquele dia. Uma década depois, nós retornamos ao local do acidente, relembrando como foi essa tragédia e como esse acidente mudou a forma de olhar para a segurança na principal ligação entre Curitiba e o litoral do estado. Final da tarde de um domingo, dia 3 de julho de 2016, quilômetro 33 da BR-277. Este trecho da rodovia se tornou o cenário de uma das maiores tragédias rodoviárias já registradas no Paraná. Um caminhão-tanque carregado com 44 mil litros de etanol perde o controle em uma curva. O veículo tomba, esmaga um carro de passeio e bate na mureta que divide as pistas. O combustível se espalha rapidamente e, em questão de segundos, o fogo toma conta de todo o local. Ele veio arrastando todos os veículos, que estavam na pista para baixo. E quando eu vi que ele definia o lado que ele ia, eu joguei para ele. Eu estava na pista da direita, E ele, como ele foi para a direita, eu joguei para a esquerda e infelizmente eu não conseguia evitar, o contato aí com os estepes da carreta que acabaram atingindo o meu veículo e aí a gente acabou se envolvendo aí. O incêndio atingiu veículos que seguiam nos dois sentidos da pista. 6 pessoas morreram. Várias ficaram feridas. Uma tragédia que mobilizou equipes de resgate de todo o litoral, que precisaram montar uma ação rápida em meio ao caos provocado pelo acidente. Quando entrou a ocorrência para a equipe, realmente a equipe, como era uma ocorrência na 277, já sabia que era realmente de uma magnitude um pouco elevada. Até porque, na época, a concessionária pediu apoio para o Corpo de Bombeiros. Então, quando a equipe chegou, era um cenário de guerra, Mais de 10 veículos envolvidos, alguns óbitos, fogo com alta temperatura, devido à explosão que tinha ocorrido e o derramamento de combustível, tanto na via como na canaleta, Então, realmente foi um cenário de guerra, um cenário onde tinham pessoas correndo de forma desordenada, pessoas gritando, pessoas desesperadas porque realmente estava com aquela situação que estava acontecendo. É impossível passar pelo quilômetro 33 aqui da BR-277 e não lembrar do acidente que aconteceu há uma década atrás. Por aqui a movimentação é intensa, são caminhões, carros de passeio, ônibus que transitam todos os dias no principal caminho que liga Curitiba ao litoral do Paraná. E esse ponto onde o acidente aconteceu virou um local de memórias. Memórias para familiares e amigos que perderam entes queridos naquela tragédia. E algo que ainda está na cabeça de quem atuou nas equipes de resgate, que foi fundamental no atendimento de um dos maiores acidentes registrados em rodovias aqui no estado do Paraná. O jornalista Pierre Andrade conversou com Samara. Ela é policial rodoviária federal, estava de plantão naquele dia e atuou no atendimento do acidente. E quando a gente chegou, já estava um caos, assim. E conforme a gente ia descendo, a gente ia tentando identificar para ver se tinha mais vítimas nos carros. E conforme eu fui descendo a serra, eu ia identificando para ver, porque o pessoal tinha muitos carros envolvidos. Pela magnitude do acidente, a gente achava que ia ter mais vítimas. Aí a gente ia descendo, ia perguntando quem eram os condutores, se estava tudo bem, se tinha mais alguém ferido. E quando eu cheguei na metade, assim, do acidente, eu tinha uma bola de fogo queimando um pouco mais para baixo, era o caminhão-tanque, o cheiro de álcool estava muito forte. E uma pessoa chegou para mim e falou que tinha entregado uma criança para ele, Aí eu olhei a criança, eu tirei a roupinha assim da criança, vi que não tinha nenhum ferimento na criança.
Aí pedi para alguém segurar a criança e sair procurando a mãe para ver o que tinha acontecido, porque a criança era muito pequenininha, devia ter uns 20 dias. O bebê que sobreviveu se chama Maria Fernanda. A história de Maria, que tinha apenas 17 dias de vida na data, comoveu o país inteiro por conta de um ato heróico do pai, o Luiz Carlos, que na época tinha 26 anos de idade. Mesmo gravemente ferido e com o corpo em chamas, ele conseguiu tirar a filha de dentro do carro e entregá-la nos braços de um desconhecido que passava pelo local. O desconhecido era um dentista. Ele correu com o bebê para protegê-la na região de mata. Infelizmente, o pai e também a mãe, a Caroline Fernanda, de 22 anos, morreram vítimas do acidente. Depois daquela tragédia, a segurança na descida da serra passou a receber ainda mais atenção. Algumas estratégias foram aplicadas para reduzir riscos e evitar que acidentes de grandes proporções voltassem a acontecer. Bem, a EPR, ela, nesses 2 anos e meio de operação, né, que assumiu esse trecho não só da BR-277, como os 600 quilômetros, né, do interior, o foco sempre tem sido segurança. A 277, historicamente, até pela questão da geometria, né, um trecho de serra, um trecho sinuoso, ela requer atenção, não só do motorista, como da infraestrutura, da fiscalização. Então, nesses 2 anos e meio, a gente revitalizou a área de escape, que é justamente quando falha uma questão mecânica do veículo, ele pode entrar. Também o investimento todo em sinalização, revitalização da sinalização, do pavimento e muitos também outros investimentos que muitas vezes afetam diretamente a segurança, mas que não são vistos pelo motorista, como toda a parte de drenagem, limpeza de drenagem, retirada de vegetação, que são pontos importantes para a segurança e somam para a gente ter uma rodovia mais segura. Radares também estão sendo utilizados para deixar tudo mais seguro. Segundo a concessionária, mais de 116 vidas já foram salvas graças à área de escape no quilômetro 36. Uma segunda estrutura igual a essa já está sendo projetada para o quilômetro 46 da rodovia, segundo o plano de obra da EPR Litoral Pioneiro. Passados 10 anos, a tragédia ainda deixa marcas nas famílias, nos profissionais que atuaram no resgate e na própria história da rodovia. Nós recordamos esse episódio com muito respeito a todos os envolvidos, mas relembrar esse acidente reforça a importância da prevenção e da responsabilidade no trânsito, pensando principalmente e sempre na preservação da vida. É até difícil realizar qualquer comentário depois de assistir essa reportagem, principalmente no meu caso, que estive no local do acidente, né? Eu não estive na noite do acidente, eu tive um dia depois, e depois ainda assim fiz várias reportagens relembrando esse acidente. E eu acredito que o texto do Andrew, no final da reportagem, ele foi perfeito. Nós relembramos com todo respeito às vítimas. A nossa preocupação aqui não é em gerar audiência, mas sim em tornar essa memória em um relato, mas tornar em uma memória viva, para que a população não esqueça o acidente e as autoridades continuem planejando investimentos importantes para poder evitar que esse cenário se repita. Aquelas vidas não vão retornar, mas outros acidentes podem ser evitados através de muito investimento em segurança viária. E é por isso que a TVCI relembra, então, os 10 anos desse que é um dos maiores acidentes da história da BR-277, talvez o maior, né? O quilômetro 33/34, os quilômetros da morte aqui no litoral do estado, né? Então, é por isso que a gente lembra. E sempre que fala desse acidente, eu só lembro do jovem que estava com o pai
e a madrasta no carro e morreu, infelizmente. A mãe, um ano depois, ainda mantinha o quarto dele arrumado, porque para ela era uma forma de manter o filho perto. Nossa, até emociona ainda mais falar sobre isso, enfim. Então, 10 anos dessa que é uma das maiores tragédias da história das rodovias do litoral paranaense, e não podemos esquecer, porque afinal de contas, a memória esquecida é uma possibilidade de reviver acidentes trágicos aqui no litoral do estado.